Bom dia, irmãos. Vamos ao nosso 2 dedos de prosa? Pois é, eu quero convidá-lo a pegar a sua Bíblia e vamos fazer a leitura da Palavra de Deus juntos. Hoje eu quero ler o Salmo de número 85. Desculpem. Pegue a sua Bíblia. Salmo, no livro de Salmos, o Salmo de número 85. Eu vou fazer hoje a leitura desse Salmo com você. E o meu propósito nos próximos encontros é trazer uma palavra com o propósito de escutarmos melhor o nosso Senhor. Esse Salmo 85 é um salmo que fala, é um pedido que o salmista faz para que Deus possa livrar o seu povo das aflições presentes. Então é um salmo que, num certo sentido, tem muito a ver conosco. Um salmo que nos ajuda a pensar no momento presente que estamos vivendo de dificuldades e lutas. Vamos à leitura então do salmo e vamos aprender com o salmista a olhar para as circunstâncias desta vida, conforme Deus quer que nós olhemos e com as atitudes que Deus quer que nós tomemos. Diz assim o salmo: Abençoaste, Senhor, a tua terra, fizeste voltar o cativeiro de Jacó. Perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os seus pecados, fizeste cessar toda a tua indignação, desviaste do ardor da tua ira. Torna-nos a trazer, ó Deus da nossa salvação, e faze cessar a tua ira de sobre nós. Acaso estarás sempre irado contra nós? Estenderás a tua ira a todas as gerações? Não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque falará de paz ao seu povo e aos santos, para que não voltem à loucura. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite na nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o que é bom e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá adiante dele e nos porá no caminho das suas pisadas. Para hoje, basta que eu frise a você o versículo 8. Preste atenção, porque esse será o moto, será aquilo que vai conduzir, o carro-chefe das nossas meditações. Escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque falará de paz ao seu povo e aos santos, para que não voltem à loucura. Amém? Então, meu irmão, vamos aguardar os próximos encontros, onde nós vamos caminhar meditando neste belo salmo que nos traz muitas esperanças e palavras de segurança. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua casa. Escute a palavra de Deus, não somente com os ouvidos, mas com o coração. Escutarei o que Deus, o Senhor, falar. Amém? Porque Ele falará de paz ao seu povo. Deus te abençoe. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos a mais um 2 dedos de prosa? Eu espero que a paz de Jesus esteja guardando o seu coração. Vamos caminhar então, se Deus assim nos permitir, daqui por alguns dias, desse Salmo de número 85. Ele tem muito a falar ao nosso coração quando meditamos nele, porque a oração do salmista é pedindo livramento a Deus das aflições presentes. E nós estamos vivendo momentos assim, com muitas aflições presentes. Eu quero te lembrar do versículo 8, que ele nos diz que nós devemos escutar o que Deus vai nos falar, porque Ele vai nos falar de paz e para que nós não voltemos à loucura, para que nós não voltemos à iniquidade. Então, o salmista estava vivendo aflições e o que ele entendeu, ele que deveria parar no meio daquelas aflições para escutar a Deus,
para que ele não retornasse à loucura, ou seja, a uma vida de iniquidade, a uma vida de gente, de pessoas que não temem a Deus. Então é isso que acontece na introdução desse salmo, no capítulo, no verso de 1 ao verso 7. O que ele fala? Ele faz algumas afirmações que tanto eu quanto você nós já sabemos como crentes. Ele fala que Deus já abençoou a sua terra. Vamos fazer uma analogia como sendo a igreja de Cristo Jesus, e que ele também, no verso 2, perdoou a iniquidade do seu povo. Portanto, a igreja é uma comunidade de pessoas completamente perdoadas por Deus. E ele afirma ainda, no verso 2, que Deus cobriu todos os pecados do seu povo. Portanto, eu posso te afirmar que nós somos o povo de Deus e que todos os nossos pecados foram perdoados. Ele fala ainda que Deus fez cessar toda a sua indignação. Quando nós vivíamos nas trevas, no pecado, havia a ira de Deus sobre nós, como diz João 3,36. Mas ele desviou de nós a sua ira. Eu estou te lembrando essas verdades do Novo Testamento. Então agora o salmista está vivendo, verso 4 vai nos mostrar isso, um momento difícil. Ou seja, ele diz assim: torna-nos a trazer, ó Deus, da nossa salvação e faze cessar a tua ira sobre nós. Ou seja, eles agora estão vivendo um momento difícil. É quando eles também haviam voltado do cativeiro, ele está se lembrando de duas coisas. Primeira coisa, eu já falei, uma vida do Egito, uma vida do povo no pecado, Deus os salvou completamente. Mas depois, por desobediência, um momento de aflição no cativeiro. Mas Deus também os livrou do cativeiro. Agora eles estão vivendo problemas na reconstrução do templo e todas essas coisas. Então, ele diz: Senhor, esses problemas que estamos vivendo agora, acaso, veja o verso 5, estarás sempre irado contra nós? Então, veja bem, eu tenho que terminar o que pretendemos hoje. Nós já estamos perdoados, nós já estamos salvos, nós já fazemos parte de uma comunidade chamada igreja, nós já sabemos o que é a paz de Cristo Jesus, mas nós estamos vivendo esse momento de perturbação que tem nos assolado, tem nos prejudicado em várias áreas da nossa vida. A questão é, então, que nós devemos estar orando e devemos estar conversando com o nosso Deus. Converse com Deus. Deus vai estar sempre irado contra nós. Não vamos voltar a congregar, estar juntos com os nossos irmãos e nossas igrejas? Não há nenhum problema com relação a isso. O salmista fez essa pergunta: não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Eu posso fazer essa analogia: ó Deus, não permitirás que de novo voltemos àquela congregação, à alegria de estarmos juntos na tua presença? Bem, certamente o salmista afirma: mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. É o que Deus irá fazer por nós com toda certeza. Confie e espere. Eu espero continuar caminhando nesse salmo com você, para que nós possamos ver que a igreja não só tem que invocar a Deus no desejo de estar de novo congregada, mas também para que ela não perca a sua missão neste mundo, a sua responsabilidade neste mundo. Mas isso fica para os próximos encontros, se Deus quiser. No momento, basta-nos saber. Bom dia, irmãos. Eu vou gravar hoje o nosso 2 Dedos de Prosa em 2 momentos, tá bom? Nesse primeiro momento, eu somente estou desejando pedir a você que você, por favor, não só ouça esse momento, mas também convide outros irmãos, incentive outros irmãos a participarem deste momento, ouvindo a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Salmo 85, prepare a sua Bíblia, porque no segundo momento nós vamos estar caminhando naquele Salmo. Deus tem falado muito ao nosso coração. E agora eu só quero lembrá-lo do que diz Colossenses capítulo 3, versículo 16. Apenas uma parte desse verso que diz o seguinte: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Então o que o pastor Paulo quer pedir? Eu quero pedir que você pergunte a outros irmãos, membros da nossa igreja, se eles estão acompanhando, se eles estão ouvindo todos os dias. Ele vai ter um tempo, às vezes, para baixar, porque às vezes não consegue de imediato, mas que ele seja incentivado a deixar baixando e no tempo que ele conseguir, ele poder ouvir. Senão você compartilha com ele e, como no máximo são 5 minutos, depois desses 5 minutos, que tal gastar
2 minutinhos em oração, pedindo a bênção de Deus sobre a sua palavra para o nosso coração. Será um momento de muita riqueza espiritual, eu tenho por certo, tá bom? Esse é o meu pedido. Agora eu vou gravar o próximo, quando nós estaremos então juntos no Salmo 85, a partir do versículo 8, ok? Deus abençoe você e que todos nós sejamos tremendamente abençoados através da santa e bendita Palavra de Deus. Amém? Amém. Então, irmãos, vamos ao nosso 2 dedos de prosa. Você já sabe que o Salmo é 85, eu estou no verso 8. Eu espero esta semana, com a graça de Deus, caminhar com você até o sábado, até chegarmos ao verso 13. O verso 8, então, diz assim: escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque falará de paz ao seu povo e aos santos, para que não voltem à loucura. Você já teve em outro momento a introdução a este salmo. Eu quero agora me deter neste versículo 8, que diz que nós devemos escutar a Deus, prestar atenção na sua palavra para não voltarmos à loucura. Então nós temos que aprender a escutar a Deus. Não é só com os ouvidos, nós precisamos também ouvir com o nosso coração. E o que é que Deus está dizendo? Ele está dizendo aqui nesse verso que Ele quer que nós prestemos atenção às suas palavras para que não voltemos à velha vida, à vida de ímpios, à vida de incrédulos. Vou te lembrar algumas coisas. Não tem nada mais que incomode o nosso Deus, ou pelo menos isso foi demonstrado no Velho Testamento. Algo que o irritava foi quando Moisés, tendo tirado o povo daquela vida de escravidão no Egito, caminhando pelo deserto, em alguns momentos de lutas, de dificuldades, eles se irritavam, eles ficavam insatisfeitos, eles ficavam intranquilos, eles começavam então a murmurar diante dos problemas e não confiavam que Deus os estava conduzindo por um caminho de salvação e que levaria eles até a terra prometida. Pois é, você conhece o final da história. Deus cumpre suas promessas, Deus os levou à terra prometida, Deus salvou aqueles que confiaram. Mas muitos ficaram prostrados no deserto. Paulo diz em 1 Coríntios 10 que a maioria ficou prostrada no deserto. Por quê? Porque murmuraram. Porque voltaram à loucura. Eles desejaram voltar para a vida no egípcio. Eles falavam isso. Eram melhores os dias quando estávamos como escravos no Egito do que passando aqui por essas provações. E isso irritava o nosso Senhor. Esse é um primeiro momento em que Deus mostrou grande irritação e indignação quando, às vezes, começamos a murmurar das lutas da vida e não confiamos que o nosso Deus soberano nos levará a bom termo, nos levará seguros até o fim. Aqueles que confiaram viram os cumprimentos das promessas de Deus. Um outro momento é aquele que Jesus Cristo está no caminho de Emaús com aqueles 2 discípulos depois de sua ressurreição. De novo ali Deus, agora na pessoa de Cristo, demonstra a sua irritação. Jesus Cristo diz para eles: ó nécios, loucos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. E então Jesus começa a lhes ensinar acerca dele mesmo através dos profetas. E eles então têm o seu coração aquecido para continuar no enfrentamento da vida. Agora preste atenção ao que diz este verso, quero lembrá-lo. A palavra está dizendo que se você escutar a Deus, Deus vai falar palavras de paz ao seu povo para que não voltemos à loucura. Vamos ficar firmados nas promessas na palavra do Senhor, irmãos. Vamos deixar de lado as murmurações. Vamos pedir a Deus para nos guardar do medo. Vamos pedir a Jesus para nos guardar de não cairmos em tentação. Para que nós possamos, então, irmãos, ter um comportamento de perseverança e não voltarmos à loucura, aquela vida sem Deus, sem fé em Jesus, sem perseverança. Mas eu quero, então, reafirmar ao teu coração que Deus não quer que você volte à loucura, mas certamente Ele, Deus, lhe conduzirá até o fim, porque bondade e misericórdia vão te seguir todos os dias da tua vida, e você vai, enfim, e no fim, todos nós os que cremos, habitar na casa do Senhor por longos dias. Que Deus te abençoe, que Deus guarde então o nosso coração, a nossa igreja, o seu povo, em torno da sua palavra. Amém? Amém. Então é o que Deus tem para nós hoje. Não voltemos à loucura. Amém.
Bom dia, meus amados. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, na graça de Jesus Cristo. Vamos a mais dois dedos de prosa? Salmo 85, versículo 9, na sequência que nós estamos, né? Certamente, diz assim, certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite na nossa terra. Essa então é uma grande promessa do Senhor para nós que estamos ouvindo a sua palavra. Nós que dissemos, escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque falará de paz. Então ele está afirmando para nós que a salvação está perto daqueles que o temem. Quem é que o teme? Quem são esses de que ele está falando? Que a salvação está perto, está próximo, não propriamente como um fato, mas uma pessoa que está junto, que está ajudando. É Jesus Cristo. João capítulo 14 diz, no verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, quando nós guardamos a palavra do Senhor, praticamos a palavra do Senhor, estamos firmados na palavra do Senhor, o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo, está próximo de nós, andando conosco, cuidando de nós, nos ajudando e nos abençoando, conforme diz então o verso 9, que a salvação está perto daqueles que o temem. E mostramos que nós tememos quando estamos em obediência à palavra do Senhor Jesus Cristo. E ele diz que isso acontecerá para que a glória habite na terra. A palavra de Deus diz lá em Romanos 8 que a ardente expectação da criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O que temos então é essa realidade de que a glória habita na nossa terra, na vida dos crentes. Então, o que Deus espera de mim, meu irmão, o que Deus espera de você, meu irmão, é que a glória dele se manifeste, habite na nossa terra. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus é a reunião de todos os seus atributos. A soma de todos os seus atributos, amor, a justiça, a paz de Deus, a longanimidade de Deus, a paciência de Deus, a benignidade de Deus, a mansidão, tudo. Essas realidades que você pode encontrar ali em Gálatas 5, 22, esses atributos de Cristo, de Deus, a reunião de todos eles, é a glória de Deus, é aquilo que Deus é. E o que ele está dizendo? Que isso apareceria na nossa terra. E como? Em mim, em você, em nós, como igreja, como corpo de Cristo. E é isto que a terra precisa. Irmãos, a igreja avança, a igreja vitoriosa, e nós, com a graça do Senhor, vamos manifestando pela fé esses atributos de Deus entre os homens, até que Jesus Cristo volte. E nesse momento, o que precisamos manifestar neste mundo? Nossa confiança de que, em meio a esta pandemia, há um Deus que está no controle da história. Deus está no controle da história. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus está, eu quero afirmar, no controle da sua vida. Ele está no controle de todas as coisas e tudo contribui para a manifestação da sua glória e do seu poder. Confiemos nisso e sejamos nós instrumentos para revelar a glória de Deus entre os homens. Deus te abençoe e até o próximo Dois Dedos de Prosa. Amém? Bom dia, irmãos. Hoje nós estamos um tanto quanto tristes com a notícia de perda de mais uma pessoa do nosso círculo de relacionamento. Que Deus possa estar confortando o coração de nossa querida irmã Ivanete. Mas eu quero fazer os nossos 2 dedos de prosa hoje
Dando continuidade ao Salmo 85, no Salmo 85, e vamos ao verso 10. E quero falar exatamente daquilo que nos é muito precioso, dessa doutrina que nos é muito preciosa, ainda que rapidamente, sobre a maravilhosa graça de Deus. O verso 10, ele diz assim: a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Vamos então imaginar a seguinte realidade a partir desse verso, visto que Deus está dizendo que o seu povo não poderia voltar à loucura, a uma vida ímpia, uma vida de desobediência no pecado. Tanto eu quanto você, nós sabemos, nós experimentamos, num certo grau, todas as mazelas deste mundo, ainda que às vezes não a experimentemos no nosso próprio corpo, na nossa própria experiência de vida, nós a experimentamos no conhecimento, nos relacionamentos que travamos com diversas pessoas e como humanidade todos nós sabemos o que é padecer. Agora veja o que diz esse verso, que coisa maravilhosa sobre a graça de Deus. A misericórdia e a verdade se encontraram. É um quadro bonito, é um quadro poético no meu entendimento. Se só a verdade, e Deus é a verdade, se manifestasse entre nós, o que seria de nós? Certamente pereceríamos, porque a verdade revelaria toda a nossa mazela como pecadores que somos. Mas veja que o encontro se deu entre a verdade que não pode deixar de aparecer e que precisa aparecer para que as coisas sejam resolvidas, sejam ajustadas, sejam arrumadas, consertadas, mas isso não acontece sem a misericórdia. Então elas se encontraram. E o que eu quero trazer aqui é a ideia de equilíbrio. Não há uma ação de Deus para nos destruir o que mereceríamos, mas a misericórdia nos poupa. E essa misericórdia, você sabe, encontra a sua expressão máxima na cruz, quando Jesus é sacrificado por nós. Deus nos poupa e, ao mesmo tempo, nos traz a solução. Jesus caminha pacientemente, misericordiosamente, para nos trazer a salvação, para a cruz, para nos trazer a salvação. Segunda parte diz: a justiça e a paz se beijaram. A justiça é esse caráter, essa característica, esse atributo de Deus em que Ele é justo em tudo, certo em tudo, onde não há como Ele compactuar com trevas, e nele não há trevas nenhumas. Mas a justiça e a paz se beijaram. Então esses atributos de Deus trabalham juntos. Deus então, agora, pela paz que Ele quer promover, Ele promove essa paz. Lembre-se, Jesus na cruz, Ele está dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Lembre-se que quando Jesus Cristo nasce, Deus diz que é a boa vontade dele para com os homens. Então, a justiça, o que é certo e terá que ser feito desse jeito, e a paz se beijaram. Deus então vai ajudar os homens através de Cristo para que nós de fato vivamos bem e corretamente e a paz de Deus possa ser promovida em nosso favor, em relação a Ele em primeiro lugar, em relação uns aos outros. Que a paz de Deus guarde o seu coração. Que a justiça de Deus, que foi em Cristo manifestada, possa abençoar a sua vida. Que a misericórdia dele se renove todos os dias e que a verdade construa em você o caráter de Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus abençoe a igreja, Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe os enlutados. E até o nosso próximo encontro. Essa é a nossa oração. Que o Espírito de Deus guarde todos os corações. Amém. Bom dia, meu irmão. Tudo bom com você?
minha irmã, tudo bem também? Que a paz de Jesus esteja guardando o seu coração e Deus te dê mais um dia abençoado. Vamos ao nosso 2 dedos de prosa? Então, você sabe que nós estamos caminhando no Salmo 85 e hoje eu quero ler mais uma vez eu quero ler o verso 11. Já lemos o Salmo, agora eu quero ler o verso 11 na sequência, até terminarmos no verso 13 no sábado, se Deus quiser. E o verso 11 diz o seguinte: a verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Eu falei para você que o salmista chega um momento em que quase que poeticamente ele começa a apresentar as verdades que foram tomando conta do coração dele. E você viu no verso 10 que a misericórdia e a verdade se encontraram, misericórdia e verdade, justiça e a paz se beijaram. Agora no 11, ele toma a verdade e a justiça. Ele pega uma parte de cada uma daquelas duas que ele falou no verso anterior. E ele diz que a verdade brota da terra, ou brotará, ele está no tempo aqui colocando no tempo futuro, e a justiça também olhará desde os céus. O que o salmista está falando nesse momento é que o coração dele estava cheio de esperança, que um dia as coisas iriam ser encaminhadas para um propósito maravilhoso. E é o que eu e você já vemos hoje, o cumprimento dessa verdade. A verdade brotará da terra. Bem, quando Deus olhava para a terra, o que ele via? Somente mentira, enganos entre os homens. Quem foi que brotou da terra? Quem é o humano? Quem é o homem? Jesus Cristo, homem, como nos ensina a doutrina cristã. Não é verdade? Portanto, Jesus Cristo nasceu entre nós, a verdade brotou da terra e agora, no segundo momento, a justiça que olha do céu vê o quê? A justiça olha do céu e vê exatamente as coisas sendo ajustadas entre os homens por causa dessa verdade que brotou da terra. Então a justiça agora ela está feliz porque a verdade que brotou da terra ela vive em perfeita justiça. Quem é Jesus então? Paulo ensina-nos lá em Efésios que quando vestimos aquela indumentária do soldado, nós temos que ser protegidos pela couraça da justiça. De quem? Minha? Sua? Não, de Cristo. A vida plena, correta de Cristo como homem que foi vivida em verdade perante aquele que olhava dos céus. Quem olhava dos céus e procurava entre os homens um homem perfeito? O Pai. E agora ele encontrou. A justiça que olhou do céu encontrou Jesus. E Jesus, então, é esse nosso representante. Veja, quando Jesus estava com aquela mulher na beira do poço, ele ensinando aquela mulher, ele disse que o Pai procurava verdadeiros adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. E agora, o texto fala que Deus, tomando esta atitude, e a Bíblia como um todo nos mostra, o Novo Testamento particularmente nos mostra que Deus está satisfeito, porque em Cristo ele tem encontrado então os seus filhos, os verdadeiros adoradores, aqueles que estão vivendo em quê? Em justiça, andando no caminho da justiça. Por quê? Porque a verdade brotou da terra, a verdade brotou entre os homens, e é Jesus Cristo. E agora a justiça, aquele que é justo, aquele que é correto, Deus está feliz, porque ele está vendo como, naquela ilustração de Jesus, o fermento, o reino de Deus, o fermento que foi colocado na massa está levedando toda a massa. A vida de Jesus que foi colocada entre nós e dentro de nós está agora se espalhando na terra. Então Deus olha e fica satisfeito por ver os seus filhos que vão nascendo e vão vivendo para a sua glória. Que Deus então nos ajude, nos abençoe, nos dê força para que Deus, a justiça, olhando dos céus, veja a verdade que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que a justiça, que é Deus, veja a verdade que é Jesus.
em nosso coração pela fé, em nossa vida, pelas transformações que o Espírito de Deus vai realizando em nós por causa da obra meritória de Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe você, um bom dia e até o próximo 2 Dedos de Prosa. Bom dia, irmãos. Vamos ao nosso 2 Dedos de Prosa. Hoje nós vamos encerrar o Salmo de número 85, você já sabe, né? E vamos ler o versículo último desse Salmo, que é o 13, e assim fazer a nossa conclusão dessa semana. O texto diz assim, eu leio: a justiça irá adiante dele e nos porá no caminho das suas pisadas. Que maravilha, irmãos. Que promessa maravilhosa é essa que nós temos aqui. Preste atenção. Nós começamos no início deste salmo, vendo que o salmista estava pedindo a Deus livramento das suas aflições presentes. E agora, depois de percorrer conosco por todas as promessas e obras maravilhosas do Senhor, o salmista chega conosco a esta conclusão, que a justiça irá adiante dele, quer dizer, Cristo, o caminho, terá sempre à sua frente a justiça, aquilo que você já sabe, a forma correta de se fazer as coisas, o que é justo, o que é certo, vai sempre ser assim com Cristo Jesus. E o que é mais maravilhoso ainda, nesse caso para nós, é que nós seremos postos no caminho das suas pisadas. Olha que coisa linda. A gente lembra então de João 14,6, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a gente está em Cristo e certamente vamos chegar ao Pai. Mas eu também quero me lembrar daquele texto de Efésios, capítulo 2, versículo 10, onde é prometido que... O texto diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Agora você vê, a palavra de Deus nos coloca com essas promessas e essas realidades. Então veja bem, o caminho de Cristo foi um caminho de sofrimento, de dor, porque ele enfrentava o mal deste mundo. O caminho do cristão não será diferente, porque Jesus Cristo disse que você, eu, nós, se quisermos segui-lo, temos que tomar cada dia a nossa cruz, quer dizer, as lutas minhas do dia a dia, as suas lutas do dia a dia, a sua cruz você toma, a minha cruz eu tomo, nós, cada um dos seus filhos, vamos tomando cada um a sua cruz e seguindo a Cristo Jesus. Mas veja, qual foi o final de Cristo Jesus com a sua cruz? A glória. Qual será o final de todos os cristãos que em sofrimento não abandonam a sua fé, não abandonam a Cristo Jesus, não abandonam a sua igreja, não abandonam a comunhão dos irmãos, visto que ele nos pôs no caminho das suas pisadas? Ora, aonde Jesus foi parar? A Bíblia diz que ele está assentado à direita da majestade, ele está no trono à direita da majestade. Jesus é Senhor, Jesus foi glorificado. Então nós estamos em Cristo. Paulo diz isto. Paulo e a palavra do Senhor em outros lugares diz que nós estamos em Cristo, e em Cristo nós estamos nas regiões celestes. Estamos governando com Cristo. Então, irmãos, é muito importante que nós entendamos isso, é muito importante que nós creiamos que já estamos no caminho das suas pisadas e vamos, se não nos desviarmos delas, chegar ao final glorioso da presença do nosso Deus, do nosso Pai, em vitória. Portanto, todas as lutas que você está passando, todas as lutas, todas as dificuldades, todas, seja qualquer delas, se você se mantiver nos ensinos de Cristo Jesus, você estará seguindo as pisadas de Cristo Jesus. O seu fim é a vitória, o seu fim é a glória, o seu fim é a alegria eterna e perene na presença do nosso Deus. Amém? Então, irmãos, confiamos assim nesse nosso Deus maravilhoso, porque Ele já nos abençoou em Cristo Jesus. Continue seguindo as pisadas de Cristo Jesus. Elas já nos foram deixadas e elas estão à mostra para que nós não nos percamos. Amém? Deus te abençoe, Deus nos abençoe.
sigamos o nosso amado Senhor Jesus. Se Deus quiser, amanhã então eu te convido para 9 horas da manhã, nós estamos juntos, a nossa live, nosso culto, tá bom? Estou aqui na comunidade das Meleiras e eu convido você para estar conosco a partir das 9 horas no culto que vamos prestar junto ao nosso Deus. E na segunda-feira, se Deus quiser, a gente volta com o nosso 2 dedos de prosa. Amém? Que a paz de Jesus guarde o seu coração e que a palavra de Jesus possa sentar no seu coração, porque você não está ouvindo só com os ouvidos, mas ouvindo com o coração. Amém? Misture com fé e tudo vai dar certo. Deus te abençoe. Que o nosso Deus está falando, vai falar e vai falar palavras de paz para que nós não voltemos à loucura. Não se desespere, não se revolte contra Deus, chore aos pés do Senhor, mas continue confiando. Que Deus te abençoe, você e a sua casa, e um bom dia. Amém.